Fala, fiel, saudações corintianas, tá no ar, mais ou menos, mas tá no ar. 8 jogadores porra loucas, mano. Aquele jogador, mano, você vai entender aí por que eles estão aqui na nossa lista. Antes de tudo, você já sabe como funciona. Se não sabe, fala aí, pra quem tá perdido. Tem que dar o like, tem que se inscrever, tem que clicar no sininho pra receber notificação no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, onde você assiste os Saudações. Estamos chegando a 200 mil seguidores, mano. Sim. Da hora. Porque começou Saudações lá há muito tempo. Então, mano, é isso aí. Deixa o like aí, fortalece a fiel aqui. E sem mais delongas, vamos à lista aqui, porque hoje o vídeo está sensacional. Dá pra dizer que é uma homenagem à torcida do Corinthians. Por que não? Por conta de sua alcunha de bando de loucos. Porque a gente separou aqui um bando de loucos. São jogadores que fazem jus ao apelido da fiel. Exatamente. Quem que é o primeiro da nossa lista, Vinícius? Ninguém menos que Ronaldo Giovanelli, um dos maiores goleiros da história do Timão, se não o maior. Há controvérsias, tinha um parafuso a menos ali na hora que ele tinha que ir para debaixo das traves. E agora acho que tem dois, né mesmo? A gente separou uns vídeos também dele como comentarista na Band e continua maluquinho. O Ronaldo jogando bola, você já percebe que ele não batia muito bem da cabeça. Porque o que você espera de um goleiro? Defesa. Ele defendia, não seja por isso também. O ponto é que ele era habilidoso, velho. E ele não deixava. Ele gostava de provocar, mano. Como um bom provocador ali, em momentos alternativos, o cara, mano, não pensava duas vezes antes, por exemplo, vir uma bola pra cima dele, um lançamento, ele dominar com o peito, sendo que ele é um goleiro. Ele tem as mãos ali. Pra que matar que usar as mãos? Aqui, por exemplo, o cara chega na voadora, ele dá um singelo corte frio, eu diria. Porra louca. Porra louca. Porra ter sangue frio pelo negócio desse. De Ronaldo Giovanelli. Numa dessas loucuras dele, às vezes acabava se exaltando, era expulso, ele foi expulso muitas vezes, dava uns carrinhos meio assassino. Quantas vezes? 13 vezes? Fora as rebajadinhas. Ele é o que você, quando você tá cansado, ele tá jogando um FIFA, um videogame de qualquer jeito, não tá nem aí, é ele. Muitas situações ali. Pra quem gostava de acompanhar o Higuita, por exemplo, mano, o Ronaldo é um bom exemplo, velho. É o Higuita brasileiro. É monstro. E fora que, mano, o Ronaldo também, velho, para pensar, qual é o jogador que era roqueiro assumido assim dentro do vestiário? Qual era o jogador, por exemplo, que teria uma banda de rock depois, velho? Só Ronaldo. Esse lance é foda, mano. Ronaldo sai pra dividida e no fim ele vai com as duas pernas no meio do maluco, velho. A famosa tesoura. Tentativa de homicídio, né? Em outras palavras. Também conhecido como assalto à mão armada. E saiu jogando como se nada tivesse acontecido. Ele foi puxar o contra-ataque ainda. Tá aí então, Ronaldo, primeira posição justa aqui. Mas ele continua fazendo essas maluquices, só que agora no estúdio, né? Ali no da hora, nas horas da bola. E é da hora, porque ele continua representando muito o Corinthians nessas maluquices dele. Sim, provocando a Renata Fã. Aí nesse vídeo que a gente tá vendo aqui, é ele provocando o Denilson. Como o dia em que ele se vestiu de rei ali, provavelmente depois de uma vitória do Corinthians. Título paulista do Corinthians, 2018. Expectativa da torcida. O árbitro autorizou. Dudu vai partir. Correu, bateu, defendeu. Cássio. Gigante. Da hora. Ô Ronaldo, queremos você aqui, mano. Queremos. Tá na hora. Venha, Ronaldo. Na segunda posição, ele poderia muito bem ocupar a liderança aqui, o primeiro lugar do pódio. Neto, talvez a maior porra louca da história do país, do futebol, e ele tá aqui na segunda posição. Um eterno companheiro do Ronaldo, inclusive. Jogava com o Ronaldo no Corinthians, apresenta agora na televisão ao lado do Ronaldo e continua tão louco. Voando nesse quesito de porra loucas. O Neto jogador, meu amigo, fora, né, um temperamento ali um pouco excedente às vezes, né? Ele já chegou até a cuspir no rosto de um árbitro de futebol. Quem nunca? Normal, né? Toda rodada, domingão tem, né? Sempre vai passar tem. um lance do Fantástico aqui no meu timão. Tem, os cavalinhos cuspindo no outro. E esse caso é bacana, porque o Danilo, fundador aqui do meu timão, tava se lembrando que numa entrevista em que o Neto falou sobre esse lance. Isso ele já fez várias vezes, já pediu desculpa pro árbitro, já teve emissora. Zé Aparecido. E numa dessas entrevistas, o Neto, com aquele jeito irreverente dele, pediu desculpa por ter cuspido. Falou que se ele tivesse pensado direito, ele não tinha cuspido. Ele tinha dado um soco. Olha aí. Normal. Tranquilo. Por que não? Comentários também de pessoas totalmente sãs. Já o Neto apresentador, eu diria que dispensa apresentações. Você certamente já deve ter assistido algum vídeo do cidadão imparcial, principalmente após uma derrota do Corinthians. Se você, por exemplo, ficar puto depois do jogo do Corinthians que o Timão perde, o Neto fica 10 vezes. Assista ao Neto. E assista o Neto também. Você certamente vai dar algumas risadas. Como
Como no dia em que o Timão ali tava despencando no Campeonato Brasileiro, mais ou menos, ia, não ia. Enfrentaria o Palmeiras. Exato. Foi praticamente um vídeo de preleção para aquele derby do segundo turno do Brasileirão do ano passado. Bem lembrado. E aí aconteceu isso aqui na Bandeirantes, ao vivo, meio-dia. Tranquilo, normal. A torcida ganha quanto? 800 reais? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aí o Flávio Adalto, ô Alessandro, vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seus Zé Ruela! Seus orelhudo! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Além deste dia, tivemos uma outra edição do programa Os Donos da Bola, em que Neto levou um martelo, um certo martelo, um objeto comum, né? E destruiu algo. Vocês vão ver agora. O Mantuan é bom, agora o Casim jogar no Maracanã, a minha televisão tá fora. Isso. Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa. Na nossa terceira posição, temos Viola. Naquele Campeonato Paulista de 93, Viola resolveu comemorar de um jeito um tanto inusitado o gol dele naquela final. Isso o deu gol o que falar na época, se dá até hoje. A gente tá aqui em 2018. O gol é foda, o cara dá uma voadora no alto. 15 anos depois a gente tá aqui comentando sobre esse lance. Eu imagino que não causou na época, né? E os jogadores do Palmeiras ficam putos depois do jogo. Era uma época muito legal também, né? A gente já falou isso em outros vídeos aqui de saudações. Já pra passar régua no assunto Viola, tem um caso muito curioso sobre a Copa de 94. Um ano depois, aproximadamente, né, desse caos dele imitando um porco contra o Palmeiras, ele lá nos Estados Unidos, final Brasil e Itália, prorrogação, pênaltis, e antes do Baggio isolar aquela bola, Porra Louca foi lá e deu um puxãozinho. O Baggio tinha um cabelo meio esquisito ali, meio ridículozinho, falou umas merda no ouvido dele, falou umas bobagens. Aí, segundos depois, o Baggio isola aquela bola, o Brasil é campeão mundial. E hoje em dia, o Viola, ao comentar esse lance, diz que foi ele o grande responsável por trazer o Tetra pro Brasil, porque ele que desconcentrou o Baggio que errou o pênalti. Tinha que chamar essa responsabilidade de qualquer jeito, eu tinha que ser tetracampeão do mundo. E eu usei da minha estratégia, cara. Próximo da nossa lista, Marcelinho Carioca, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians. Veja aqui, você aqui certamente se lembra das belas faltas cobradas por Marcelinho, Sim. ídolo do Corinthians, dispensa apresentações, mas ele entrou aqui na nossa lista de porra loucas, por quê? Porque ele liderou e lidera até os dias de hoje um outro ranking, que não envolve cobranças de falta, não envolve títulos, não envolve número de jogos disputados com a camisa do Corinthians. Também não. Envolve o número de cartões vermelhos. Marcelinho Ele é quem Carioca, mais foi expulso vestindo a camisa do Corinthians. Só isso. Quantas expulsões? 19. E assim, é um número discrepante, porque o segundo mais expulso acho que tem 13 expulsões, assim. Aí vai uma listinha com todo mundo com 13, 12, e aí o Marcelinho com 19. É muito a mais. Mano, o cara jogava muito e era esquentadaço. Eu ia falar esquentadinho, mas não é esquentadinho. Não era, tá louco. E também não era só esquentadaço ali dentro de campo, também em frente à TV. Também. Ele gostava de aprontar. Nos vestiários, ele tinha uma treta enorme em determinado momento na trajetória dele no Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, quando era o técnico do Corinthians. E essa treta foi pra televisão. Eles brigaram. Também na Bandeirantes. Olha aí. Na Bandeirantes também, né? Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você vale? provaram nada contra Que mim. você vale? E não vão provar. Você Você é teve uma CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você teve Você é CPI? safado. Não, você vê que tinha algo errado, porque era o Marcelinho Luxemburgo, tinha o Datena intermediando ali e o Neto que tentava apaziguar a situação, mano. Já tentava entendeu? apaziguar a situação. Já sacou o panorama aqui, o contexto desse programa. O chafado. Na quinta posição, temos Edilson Capetinha, terror de Carimbó. Boas lembranças para o torcedor corintiano. Porra louca naqueles, o cara, mano, Sim. loucão. Ele infernizava todo mundo, essa é a verdade. Em campo, a gente tem uma recordação muito bacana, o torcedor corintiano guarda isso com muito carinho, lá na final do Campeonato Paulista de 99. Bacana. É. Né? Super na paz o negócio. O torcedor corintiano gosta de recordar desse lance, um lance épico naquela final, em que ele parou o jogo, ele simplesmente acabou com a partida. O Corinthians podia perder de 2-0. Sim. Né? Tinha vantagem de 2 gols. E tava empatando em 1-1, o jogo já indo pro finzinho, e o Edilson decide provocar, fazendo umas embaixadinhas ali. Você, o torcedor corintiano, já tá cansado de saber isso. Ele fez aquilo, se transformou em uma confusão tão grande, que acabou o jogo. Uma batalha
campal, né? Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Da hora. Edilson que tem outros causos aí no mundo da bola, todos muito polêmicos. Histórias, né? Sim, Bastidores. histórias. No jogo da Libertadores, inclusive pelo Corinthians, estavam eles lá em campo no primeiro tempo. O Rincon e o Edilson tinham umas tretas internas ali no Corinthians e o Rincon tava puto com o Edilson nesse dia, porque o Edilson não tava tocando a bola pra ele, sob a justificativa de que se tocasse o Rincon jogaria a bola pra trás e ele queria um futebol ofensivo, então não tava tocando. Aí o Rincon ficou puto com ele nesse dia e foi pro vestiário tirar satisfação. Isso no intervalo de um jogo de Libertadores. Aquela faquinha de cortar laranja, né? Que sempre tem, né? No vestiário, melancia. Aí eu disse, pô, vou pegar essa faquinha aqui, né? E fui lá pro cantinho. Pra ele me pegar, ele tinha que passar por todo mundo. O Vampeta sentou assim. Eu digo, Vampeta vai me proteger. Meu irmão, na hora que o Negão chegou no vestiário, aquelas garrafinhas de água, eu só vi só no teto. E todo mundo, eu seguro o Negão. Como é que segura o Negão daquele? Eu ficava lá do fundo do corredor, assim, com a faquinha de cortar laranja. Vem aqui, você só quer bater em mim no Marcelinho. Bata aqui no Vampeta que eu quero ver, que é do seu tamanho. Bata aqui, você não é de briga. E Vampeta, velho, não me bote no seu bolo, não. É da hora que o Edilson, mano, representava muito dentro de campo. Sim. E só que, mano, ele também não pensava duas vezes antes de fazer algo que ele queria ali, dava na telha dele e achava que era isso mesmo e ele fazia. Então é por isso que, Como, por mano, exemplo, da hora. Eu sinto falta de jogador assim. Sim, acho que talvez o maior exemplo disso tenha sido numa situação em que o Edilson nem vestia mais a camisa do Corinthians, ele jogava pelo Vitória. O Edilson estava concentrado com os jogadores do Vitória para uma partida e num determinado dia os jogadores foram assaltados. Teve um assalto lá no treino do Vitória. Vai ouvindo. No dia seguinte eles ainda estavam lá na concentração, naquela época começava a concentração na sexta pro jogo de domingo. O Edilson me aparece de carro na concentração. Vou ali fazer uma pegadinha, né? Vou ali agitar a coisa, né? Tranquilo. Aí ele parou o carro, começou a acelerar pra queimar pneu, pra fazer um barulho, todo mundo se assustar, porque, porra, no dia anterior tinha invadido lá pra assaltar. Aí você imagina, né? Puta barulho de pneu, o que tá acontecendo? Os jogadores vão tudo dar uma olhadinha. Tranquilo, Edilson que tinha porte de arma, não sei porquê, naquela época, meteu uns tiros pro alto de dentro do carro. Meteu o Adriano. Meu, cada jogador foi pra um canto, teve um jogador que pulou no meio do mato, ele fala que o presidente do Vitória correu pra cozinha pra se esconder. Ai, meu Deus. Saudável, né? Por que não? Pra juntar o vestiário, né? Sim. Melhorar o ambiente. Próximo da nossa lista, quem é, seu Vinícius? O Hélio Vamp. Só isso, aquele que deu uma cambalhota depois de um título mundial com a seleção brasileira, vestindo a camisa do Corinthians em pé no Palácio do Planalto, tá bom? Isso, lá em Brasília. Não sei se é, mas pode ser. Lá em Brasília, Agora cara, normal. Chegou loucaço em Brasília. Até aí ok, né? Quem não? Quem bem, não? tudo A gente bem. bebe por menos, não é mesmo? É isso aí. Mas o Vampeta é um cara, mano, muito ídolo, muito ídolo. O cara me Porra, desce o bagulho louquice. dando cambalhota. E a história curiosa, tava ele lá de Corinthians. Sim. E o Marcos também da resenha, embora jogador do Palmeiras, colou na... Ô Vamp, mano, só você camisa do Corinthians, velho, tira Tava isso aí. todo mundo com a camisa Tira da isso aí. seleção ali pra conhecer Aí o o presidente. Vampeta, que é zoeiro, colou lá no Marcos, tirou a camiseta que o Marcos tava usando, jogou lá pros caras. Jogou fora. E agora falou, agora não sou só eu diferente aqui. Dois. Fez o Marcos meter a camisa Normal, do Palmeiras pra ir cumprimentar o presidente lá. Da hora. Próximo da nossa lista, já estamos nos alongando demais. É Christian, volante, recém-conhecido aí da torcida do Corinthians. A passagem boa dele, que é a que a gente vai citar aqui, inclusive, foi lá em 2009, 2008, né? Depois de um certo segundo tempo ali, embaçado entre Corinthians e São Paulo, ele parte do meio de campo lá no Pacaembu, bate, né? De longe, Rogério Ceni voa, mas não pega nada. E ele lá fica doido lá e... Foi o último lance daquela partida, no finzinho, acho que tava 1x1, né, o jogo. Aí fez o gol da vitória do Corinthians, saiu ensandecido, mostrando o dedo pra torcida do São Paulo, ironizando o símbolo que eles fazem lá entre os torcedores do São Paulo. E muito louco. Da hora esse gol. Você então, beleza, colocou só por causa desse lance. Calma, mano, corneteiro. espera. Naquele mesmo campeonato, teve um Corinthians e Santos, antes daquele jogo contra o São Paulo, que tinha um certo menininho Neymar. meio raquítico ali. O que o Neymar fez ali? Ele ficava se jogando. Normal. Normal, bem normal, não mudou nada até hoje. E aí, os jogadores do Corinthians naquela época já estavam meio que de sobreaviso de que o Neymar, aquele menino prodígio lá, O
do Santos, se jogava muito, era chato. Aí o Christian me pega num lance com ele e me dá uma bordoada na orelha do moleque. Bordoado? O que é bordoado? Bordoado? O que é bordoado? Um tapa na tapão. cabeça, um tapão, um posso- pedala Robinho. Tá bom, Mano, tudo isso são que linguajar é esse, mano? Uma bordoada. Eu vou te dar uma bordoada aí, ó. Cara, foi muito louco, porque no jogo ali você percebeu que ele deu propositalmente, tipo, uma agressão e tal. O árbitro acho que na ocasião nem viu. Nossa, velho. Aí sai no O melhor é o pós-jogo. pós-jogo, a entrevista Que o dele. Christian, né, foi lá na saída do gramado, foi perguntado a respeito do lance. Afinal de contas, é a tarefa do jornalista. E aí o Christian, normal, vai explicar o lance ali com o menino Neymar. Acontece disso acontecer, sem querer colocar a mão no rosto dele, né? Foi isso que eu falei pra ele não ficar jogando toda hora, colocando a mão na cara e falando que a gente tá batendo toda hora na cara dele. Foi só isso que aconteceu. Quem também provocava muitos rivais, se envolveu em polêmica e se envolve até hoje em polêmica pra caramba, é o último nome da nossa lista. Emerson Sheik. Acho que justíssimo ele estar nessa lista. O cara, né, afinal de contas, já matou o argentino na final da Liberta. Sim. Com mordidas. Já chegou de helicóptero num treino do Corinthians, tá todo mundo rindo aqui. Mandou a CBF tomar naquele lugar durante um jogo, em pleno campo. CBF, você é uma vergonha. Exatamente. O cara não mede É um suas cara palavras. também que tá numa geração aí muito mais atual do que os primeiros da nossa lista. Usa as redes sociais pra zoar também. Já meteu o Que Dó da Formiguinha e meteu de novo o Que Dó da Formiguinha, a versão 2, zoando o Palmeiras. Que dó da formiguinha. Que dó da formiguinha. Formiguinha, chora, formiguinha. Em 2013, o Corinthians tinha um elenco bem bacana ali, com jogadores do nível Recém-campeão do Sheik, de mundial. Zueira, né? E era um elenco que tinha tudo pra dar certo. Ganhou o Paulista, ganhou a Recopa, não ganhou a Libertadores por um fato que a gente não vai nem mencionar. O que isso tem a ver com o Sheik? Tem a ver que naquele, Porra louca. Tem a ver que naquele elenco, naquela temporada, naquela Libertadores, inclusive, o Corinthians estava no Pacaembu e no vestiário Emerson Chegou Sheik. ali no Pacaembu pra jogar um jogo de Libertadores. O que ele comandou no vestiário? O famoso Harlem Shake. Você é corintiano, mais pequenino corintiano, talvez não se lembre, mas naquela época existia um viral que era do Harlem Shake. Você fazia dança. Não me peça pra explicar aqui o que era, mano. Era uma bagunça total lá e... Justo, né, Emerson Sheik finalizar essa lista? Porra louca daqueles, campeão, ídolo do Corinthians, E monstro. que ainda está no elenco, por que não nos proporcionar Polêmico. mais imagens de porra louquice? E aí, o que você achou dessa celesta lista aqui? Um vídeo um pouco diferente, bagunçado, mas acho que valeu a pena. Jus, aqui é o tema. Você acha que ficou faltando alguém nessa lista aí de porra loucas do História do Corinthians? Deixa nos comentários, meus queridos. Se você concorda com quem a gente colocou, enalteça quem a gente colocou nos comentários. Olha, vamos finalizar que eu vou agredir o Vinícius aqui. Valeu aí, fiel, você curtiu, mano? Deixa seu like aí, ajuda a gente aqui a continuar falando besteira aqui. E você continua assistindo, que é da hora, que é Corinthians. E vai, Corinthians, Valeu. falando demais já.